nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, estamos neste caminho em preparação ao Natal. Hoje celebramos o segundo domingo do Advento. E cada semana nos são apresentados novos personagens que nos conduzem a esta preparação. Ainda estamos falando da segunda vinda de Jesus, sob certos aspectos. A preparação mais próxima realmente para o Natal começa como um recorde, dia 17. E o que a liturgia hoje tem a nos dizer? Que o Senhor está a nos chamar a atenção. Hoje irão aparecer dois personagens, uma vez mais Isaías, que já escutamos, e também temos João Batista. João Batista, que para nós nos recorda a preparação para a Páscoa, mas agora está nos preparando para o Natal, mas também para a segunda vinda de Cristo. O que ele nos diz é importante. Passemos a primeira leitura. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Vemos aqui um texto que já meditamos. Ao longo destes dias já aprofundamos um pouco mais este texto. Mas em relação à leitura do Evangelho de hoje, o que devemos de compreender? Isaías, que se apresenta aqui, está vendo a questão e o sofrimento do exílio que o povo de Israel vai passar, que está passando. E inicia o texto nos falando do tronco de Jessé, o pai de Davi, e ali, naquele tronco ressecado por causa de tantos reis indignos, pecadores, brotará, surgirá o rebento de uma flor. É um Isaías que poderíamos dizer está iludido com a história e vê que é tão breve, as coisas não mudarão para o povo de Israel. Mas não é o fim da esperança. Ele ainda espera. E logo em seguida vemos que sobre ele repousará o Ruá, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, que fará este mesmo rebento crescer, e ele será cheio dos dons do Espírito Santo. E assim vemos os 7 dons, mais os dons do Espírito Santo, poderíamos dizer que são incontáveis. Por que dizemos 7? Porque demonstra a plenitude dos dons do Espírito. Esta é a verdade. E este mesmo rebento nos reconduzirá ao Éden. Nos reconduzirá à criação original de Deus. Aquilo que Deus sonhou quando criou o homem e toda a criação, que foi corrompido pelo pecado.
E assim segue o texto justamente nos mostrando isso. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Então vemos aquilo que meditamos esta semana. Ele trará a justiça a todos aqueles que estão sofrendo, a todos aqueles que vivem de Deus. E ele cingirá com a correia da justiça a cintura. Recordemos, justiça é o quê? O praticar a lei de Deus. Então caminhará na lei de Deus, de forma ágil, de forma correta. E logo depois começa a falar do retornar ao Éden. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangi-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, onde buscá-las as nações, e gloriosa será a sua morada. Vemos que se realizará o Éden, porém nós devemos compreender que a mudança não virá por magia. Necessita da nossa mudança, de cada pequena mudança nossa, vivendo a palavra, o saber do Senhor, como a própria leitura diz, que a terra estará cheia, coberta da lei do Senhor. Assim nós devemos de viver segundo o seu saber, a sua vontade, o seu espírito, para que tudo isso possa se tornar realidade. E erguerá como um sinal entre os povos, recorda-nos também, de certo modo, a cruz. Mas tenhamos em conta, irmão e irmã, o que o Senhor tem a dizer também a cada um de nós. Que estes dons do Espírito Santo não vão somente estar sobre o Senhor, mas sobre todos aqueles que vivem nele. O Senhor, na cruz, nos doou o seu Espírito Santo. E assim nós também somos chamados a viver deste mesmo Espírito. E o quanto temos tido intimidade e vivido a nossa vida segundo a vontade do Senhor. O quanto temos transformado a realidade onde habitamos segundo a palavra do Senhor. Passemos brevemente pelo Salmo. Nos seus dias a justiça florirá. Assim diz o Salmo. E somente nos dias do Senhor? Não. Nos dias em que o Senhor realmente se manifeste ao mundo. E Ele quer se manifestar através de cada um de nós, à medida que, como dissemos, vivemos do seu Espírito Santo. E grande paz até que a lua perca o brilho, de mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. À medida que nós vivamos a justiça do Senhor, vivamos a lei do Senhor. E continua ainda o Salmo, libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Mas quanto, irmão e irmã, nós nos dedicamos a viver esta justiça, a palavra de Deus? Passemos ao Evangelho. Hoje escutamos São Mateus, que nos diz, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, e endireitai suas veredas. Vemos aqui nos dizer São Mateus quem é João. João Batista é um arauto, é aquele que vai à frente preparando o tempo do Senhor.
Ele diz a todos que acabou o tempo da grande espera do povo de Israel. Chegou a promessa. Chegou o tempo do Messias. Não há mais o que esperar. O Senhor está no nosso meio. E isso tem a ver também com cada um de nós. Nós que esperamos a ressurreição, que esperamos o final dos tempos, tantos esperam, devemos de recordar, o Senhor já está no nosso meio. Vivemos isso no sacramento, mas devemos de viver isso também em nossas vidas. E o que nos diz? Ele nos indica o que fazer se o reino de Deus realmente está próximo de nós. Convertei-vos. E a palavra utilizada é metanoia, mudai o vosso modo de pensar, de raciocinar. Temos dois reinos, e assim nos indica João Batista. Temos o reino deste mundo, que é o reino do maligno. O modo de pensar contrário à vontade de Deus, distante dos pensamentos de Deus, da santidade de Deus. E o modo e o reino de Deus. Então João Batista dizia a todos eles e diz a cada um de nós: mudai o vosso modo de pensar e por consequência o vosso modo de agir. A vossa ação deve de ser segundo o modo de pensar. Qual? Do reino dos céus. Se o reino dos céus está próximo de nós, é segundo ele que devemos de agir, não segundo o pensar deste mundo. E continua o Evangelho ainda nos mostrando, logo em seguida, o anúncio de Isaías: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O texto utilizado aqui é um pouco modificado, porém, tem um sentido pleno este texto. É a voz daquele que grita no deserto. Tenhamos em conta, o deserto é o lugar privilegiado do encontro com o Senhor. Deus falou com Moisés no deserto, com Elias no deserto, com tantos no deserto. Então é o lugar privilegiado deste encontro com Deus. É um lugar também de desapego no deserto. O que se leva? Quem teve a experiência de passar em algum lugar desértico, seja no Brasil, seja até mesmo no exterior, na Terra Santa, vê que não tenho por que carregar tantas coisas comigo no deserto. Pensemos um deserto inabitado. Eu vou levar comigo o carro, se eu não vou ter onde depois colocar combustível? Ou ainda porque, se é um lugar deserto com areia, eu não vou ter nem como sair dos buracos de areia? Vou levar comigo micro-ondas? Computador, se o sinal não pega? Ainda mais o celular, se o sinal da internet não vai ainda pegar? Então, deserto é um lugar que eu tenho que me desapegar de tudo. Então, o próprio João Batista, no seu modo de viver, está a indicar algo para nós. Devemos, enquanto discípulos do Senhor, ter este momento privilegiado. Por quê? Porque a palavra deserto no hebraico é midbar, significa deserto, e dabar significa palavra. Então o deserto, midbar, é o lugar da dabar, da palavra. É ali que Deus fala comigo. Eu preciso me desapegar. Eu preciso me desvivenciar das coisas humanas, das coisas que estou apegado, das coisas, dos ruídos, dos barulhos do meu dia, dos meus trabalhos ao longo da semana, para ter este encontro privilegiado com o Senhor, porque é ali que Ele vai falar comigo. E o quanto nós temos tido estes momentos de deserto para encontrarmos com o Senhor. No deserto, tenhamos em conta que não se vive tão pouco. O deserto é um lugar a se atravessar, é por onde se caminha, se vai em direção a uma meta. E no deserto não se caminha sozinho. Necessito também de outras pessoas caminhando ao meu lado. Mesmo no rumor do silêncio, eu não estou sozinho.
Eu tenho pessoas ao meu lado caminhando comigo rumo a uma meta. Realmente é assim que vivemos a nossa vida, rumo ao céu. Temos este momento de encontro com o Senhor e depois nos reencontramos com os irmãos para continuar o caminho rumo à meta, que é o reino dos céus. E ainda tenhamos em conta, logo em seguida diz: preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. O que isso tem a indicar para nós? O endireitar as veredas, se estamos em ligação com o profeta da primeira leitura, Isaías, isto tem a indicar o retorno do povo de Israel para a terra prometida. É como se dissesse: olha, o retorno ao Senhor não será o mesmo caminho que fizestes para andar até o exílio. Para andar até o exílio na Babilônia, tenhamos em conta que o povo de Israel teve que caminhar 2.000 quilômetros. Uma subida rumo ao norte e depois uma descida rumo ao sul. E o que está indicando esta frase de João Batista? Recordemos, João Batista viveu no deserto, cresceu no deserto. Ele está a indicar com este texto, colocado em sua boca, que o caminho deve de ser reto. É necessário que se atravesse o deserto para fazer um caminho reto e chegarmos à terra prometida. Não será tantos os 2.000 quilômetros, mas um percurso mais curto. Um percurso curto até a terra que o Senhor nos chama. E o quanto nós temos atravessado o deserto, irmão e irmã, feito este caminho de encontro com o Senhor, para assim, nos encontrando com Ele, caminharmos no rumo certo, rumo à terra que nos espera, no caminho reto, e reto aqui também nos indica a retidão de vida, no encontro verdadeiro com o Senhor. Sigamos o texto do Evangelho. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Aqui vemos também que João vivia do quê? Do essencial. Suas vestes demonstram a veste que ajuda no êxodo. Não são vestes longas, belas. Não. Era pele de camelo. Aquilo que lhe tinha à disposição. João nos mostra uma austeridade na vida, uma vida sóbria, onde nós o que devemos de nos revestir é da beleza de Cristo, não os exageros dos adornos no nosso dia a dia. Então, como aqueles que falam, não, o padre às vezes se veste, que não gosta da liturgia, se veste exageradamente, excessivamente bonito, mas aquilo é para a liturgia do Senhor no dia a dia. O padre deve de se vestir segundo aquilo que pede a igreja ou de modo austero. Infelizmente, tem muitos que se vestem carissimamente e depois na liturgia se vestem pobremente. Para o Senhor nada e para mim tudo, enquanto deveria de ser o contrário. Para Deus tudo e para mim nada. Vemos aqui então o que nos ensina este texto. Devemos de viver a nossa vida, uma vida sóbria, austera, sem exageros. Aquilo que se alimenta também. Vemos que João se contrapõe ao seu tempo, como nós devemos de nos contrapor ao nosso, para realizar a vontade de Deus. Não é que nós queremos, mas vamos lá. Eu preciso comer comida da mais cara todos os dias. Eu preciso exagerar nas vestes que eu vou usar todos os dias, colocar as coisas mais caras. Não. Não é que eu não possa ter uma roupa elegante para uma ocasião especial. Mas no meu dia a dia eu vivo somente do básico, do necessário. Uma vida sóbria, austera. E nós temos vivido assim? Ou queremos viver como ricos? Onde queremos tudo do bom e do melhor todos os dias. E não que
reservamos isso a momentos especiais de nossa vida. Tenhamos isso em conta, irmão e irmã, porque é isso que o jeito de se vestir, de se alimentar de João Batista chama também a cada um de nós enquanto discípulos de Jesus. Continua o Evangelho. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Aqui vemos que João estava do outro lado do Rio Jordão. O texto no grego diz iam a João, iam até João, iam na sua direção, todos eles. Eles saem, então, de que modo? João está do lado do Rio Jordão, que não pertence à Terra Santa. Ele está demonstrando, assim, este texto que nos passa tão desapercebido, um contra-êxodo. O êxodo é o entrar, sair da terra, digamos assim, pagã e entrar na terra prometida. Aqui estão fazendo um contra-êxodo para depois fazer um êxodo novamente. E isso tem um sentido. Eles saem da Terra Santa, vão até o lado pagão, contra-êxodo, a João Batista. Confessam os seus pecados. E aqui o confessar o pecado é reconhecer-se pecador. Eu sou pecador. Eu sou falho. Eu sou pequeno. Eu não sou o melhor. Eu não sou santo diante de Deus. Eu sei de que barro eu sou feito. É isso que está a indicar também a confissão de todos estes. O reconhecer quem é diante de João, para que o Senhor possa realizar a obra. E estando diante de João no contra-êxodo, agora João Batista, pela confissão deles, vai reintroduzi-los à Terra Santa e à Cidade Santa. Mas qual cidade? A de Jerusalém? Não. Por causa da humildade e do reconhecimento de quem são, ele vai reintroduzi-los agora rumo à terra prometida, que é o reino dos céus. Assim, nós também devemos de fazer em nossa vida. É isso que também o batismo tende a fazer conosco. Além de ser uma morte por afogamento, deve de recordar de que barro somos feitos para nos reintroduzirmos no caminho da salvação. E São João Batista vai nos mostrar ainda adiante com este texto. Mas nós temos sido assim? Reconhecido quem somos? Ou não? Ou temos nos fechado? E assim, João Batista nos mostra que o Senhor quer nos livrar de uma escravidão pior que a do Egito e da Babilônia. A escravidão do pecado. É disso que o Senhor quer nos libertar. Mas para isso devemos de reconhecer que somos escravos. O problema é que muitos hoje não querem reconhecer. Achamos que nossa vida está bem do jeito que está. E não reconhecemos que somos verdadeiramente pecadores. E o quanto necessitamos do auxílio do Senhor. Irmão e irmã, quanto estamos dispostos a reconhecer quem somos, para que o Senhor possa realmente agir em nós. O quanto pedimos que o Senhor nos ajude a mudar a nossa vida para entrarmos na terra prometida a cada um de nós, que é o reino dos céus. O texto nos mostra ainda. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Na verdade, o texto é raça de víboras. Cobras venenosas, o que está indicando? Filhos do diabo. É assim que João Batista chamou a eles. Filhos do diabo. Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Então, João Batista aqui está sendo duro em um sentido. João Batista está a indicar que não basta viver do rito, porque estes fariseus e saduceus estão indo ali pelo rito do batismo que João Batista faz com eles.
com todos os demais, mas não querem se converter. E chama de cobras venenosas filhos do diabo, também indicando que uma cobra, quando você coloca fogo perto dela, ela foge. Então eles não estão dispostos a se converterem. Eles querem somente ter uma aparência exterior. Não querem uma conversão sincera. Não querem pensar e reconhecer o Deus de Jesus Cristo, o próprio Cristo como Deus. Não estão dispostos a mudar a sua vida, a ser santos. E assim, João Batista também nos leva a questionar: estou sendo eu assim? O que eu fiz no meu batismo? Ai, não, eu fui batizado e tal, você sabe. Não vamos. João Batista já está dizendo que não basta o rito se eu não me converto. E logo em seguida, continua dizendo: não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O que está dizendo São João Batista? Atentos à ilusão que está tudo bem porque somos batizados. Ah, eu sou católico. Desde criança eu sou católico, cresci na fé católica. E a sua vida é uma busca constante de mudança. Porque João Batista nos mostra que nós precisamos mudar o tempo todo para realizarmos, compreendermos, vivermos a vontade de Deus. É uma constante conversão a minha vida e a tua, irmão e irmã. Se não é, se temos a ilusão de que está tudo bem e que vamos nos salvar, João Batista está nos mostrando que não. Não basta dizer eu sou católico e não mudar a minha vida, e não buscar a ser aquilo que Jesus espera de mim. Porque, se assim for, nós sofreremos as consequências, como dirá São João logo mais. O quanto temos buscado viver o nosso batismo. São João é duro com as palavras dele. Nós também devemos de reconhecer essa dureza para conosco. E aqui é um jogo de palavras que utiliza no hebraico, São João, até mesmo destas pedras. Pedras em hebraico é abanim. Abanim é pedra. Deus pode fazer filhos. Filhos é banim. Filhos de Abraão. Somente tira uma vogal. De abanim, Deus pode fazer banim. De pedras, Deus pode fazer filhos. Por quê? Porque Deus é todo-poderoso. Filhos, se colocarmos pedras, os pagãos, aqueles que não se convertem, aqueles que estão com o coração totalmente fechado, por um momento que eles se abram à graça, eles podem acabar se tornando filhos de Deus e buscando uma conversão maior do que nós. Eu e você, irmão e irmã, temos nos tornado filhos de Deus? Assim, João também diz a eles e a nós: não vos iludais do vosso privilégio. Ai, não, eu sou católico, Jesus morreu na cruz, eu tenho sacramentos. Não vos iludais, porque se vocês não se convertem, de nada vai adiantar. Abram a vida, a conversão, e assim acontecerá a vontade de Deus. Mas quanto, irmão e irmã, eu e você temos aberto a nossa vida à conversão verdadeira? O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o machado está na beira da árvore, na raiz, para cortar a árvore que não der bom fruto. O que está querendo dizer para nós? Que agora pode parecer tudo igual. Parece a mesma coisa, em especial nos nossos tempos. Fazer o bem ou fazer o mal, não tem consequência. Mas essa não é a verdade. A separação acontecerá mais cedo ou mais tarde. Acontecerá uma separação. E as árvores que não deram bons frutos, ou seja, São Mateus vai colocar justamente ao final do Evangelho, nas suas parábolas, quando vai falar do separar. Recordemos semana passada que também tocamos neste mesmo Evangelho.
as ovelhas dos cabritos, aquele que não fizer a vontade do Pai, que não cumprir a palavra do Pai, será cortado e jogado no fogo. Qual fogo? No final do evangelho de hoje, vamos escutar o fogo que não se apaga. E nós temos buscado viver a palavra do Pai? Temos buscado viver os ensinamentos do Senhor? Temos buscado a nossa santidade, a nossa conversão sincera? Temos nos arrependido de nossos pecados e buscado a conversão e mudança de vida? Logo depois falou João Batista do batismo. O batismo dele era com a água. Mas o Espírito Santo derramado sobre nós, com fogo, o fogo incendiará os nossos corações, iluminará as nossas vidas, para que vivamos segundo o Senhor. O Espírito Santo, mais uma vez, nos manda a primeira leitura de hoje. O Espírito de fortaleza, de ciência, de sabedoria, os dons do Espírito Santo, que foram derramados sobre nós. O quanto nós temos realmente vivido a força do batismo que recebemos, o Espírito Santo que recebemos no batismo, o quanto permitimos que esse mesmo Espírito Santo, que é um com o Pai e o Filho, iluminou completamente a vida do Filho em unidade com o Filho, seja em unidade conosco aquele que ilumina a nossa vida, que guia a nossa vida. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Aqui vemos que se realmente formos trigo do Senhor, nós seremos recolhidos no seu celeiro, nos céus. Caso contrário, seremos jogados no fogo que não se apaga. Irmão e irmã, temos vivido como trigo de Cristo? Ou temos vivido como joio? Tenhamos isso em conta diante de nós. Por fim, a segunda leitura de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. Então, tudo aquilo que nos foi anunciado pelo Senhor é para nos instruir, é para que aprendamos a ser homens e mulheres de verdade, conforme Jesus Cristo. Porque por nós mesmos, somente com capacidades humanas, não somos humanos. Vivemos do egoísmo. E Jesus nos ensina que não devemos de ser egoístas, mas sim de doarmos a nossa vida. Continua o Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Então devemos de ter harmonia e concórdia entre nós. E realmente temos? Realmente buscamos viver assim? Assim tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Nós nos acolhemos uns aos outros. Acolher aqui não é simplesmente dar um abraço, pegar na mão, mas realmente assumir o outro como alguém que pertence à minha vida familiar, como um irmão na fé. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus, em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Então vemos que primeiro o Senhor realizou aquilo que era a promessa do Pai, a palavra do Pai no povo de Israel. Mas também a estendeu a todos os batizados. Todos os batizados que agora vivem em Cristo. Vemos que a promessa de Deus se mantém e se estende. Mas nós devemos de também procurar viver estas promessas. E nós, o quanto permitimos que essas mesmas promessas nos envolvam.
Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que o Senhor nos chama a viver e a conformar as nossas vidas, convertendo-nos assim à sua vontade, à sua palavra e ao seu Espírito. E vivendo cada vez mais na sua santidade, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.